Acessibilidade. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço aqui eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática. Meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, mãe da Laurinha, especialista em acessibilidade, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016, é a Master Acessibilidade. E nessa live de hoje, eu vou falar sobre um tema mais técnico. Vamos falar sobre equipamentos eletromecânicos de circulação. Vamos falar de circulação vertical, mais especificamente sobre plataformas de elevação vertical. Sobre isso nós vamos falar hoje. Vamos falar algumas características, qual é o referencial técnico que você deve utilizar para dimensionar ou recomendar, indicar adaptações em espaços e edificações. E já começando aqui bem objetivamente no nosso tema, eu vou falar sobre quais normas você deve utilizar para conseguir fazer um bom dimensionamento correto, dimensionamento correto de equipamentos eletromecânicos de circulação, mais especificamente, como eu disse, plataformas de elevação vertical. Então, existem assim, a norma ela fala sobre 3 tipos de plataforma de elevação. Tem 2 tipos de plataforma de elevação vertical e tem um tipo de plataforma de elevação inclinada. A plataforma de elevação vertical, a gente vai conseguir as informações técnicas para o dimensionamento aqui na NBR 9050, tem uma parte que vai falar especificamente sobre circulação vertical, sobre plataformas de elevação vertical. Você vai ter aqui na 16537, vai ter a parte de sinalização tátil no piso, considerando este elemento que são as plataformas de elevação vertical. E a plataforma de elevação vertical também você vai ter especificamente uma norma somente para ela, que é essa aqui, a BNT NBR ISO 93861, tá? Então existe essa norma aqui que vai trazer muitas informações a respeito de plataformas de elevação vertical. Ok? Então, veja bem, a plataforma de elevação vertical, como eu disse, existem 2 modelos que vocês já devem ter visto aí. Na verdade, eu vou passar um geralzão aqui a respeito de circulação vertical, que é o seguinte, só voltando uns 2 passos atrás aqui. Quando você tem algum desnível, você precisa vencer esse desnível de alguma forma. E, na verdade, quando você tem esse desnível, você tem 3 possibilidades para vencer esse desnível. Você tem a construção de uma escada, a construção de uma rampa ou a implementação de um equipamento eletromecânico de circulação, que é o que eu vou falar hoje aqui. E só é considerado acessível se você atende a pelo menos 2 dessas possibilidades. Ou você pode ter escada e rampa, ou escada e plataforma, ou elevador no equipamento eletromecânico, ou rampa e plataforma, ou rampa e escada, eu já falei também, mas você precisa sempre considerar 2 possibilidades de deslocamento vertical para que uma edificação seja acessível. No caso do equipamento eletromecânico de circulação, se você tem um desnível pequeno, bem baixinho, e você não consegue implementar uma rampa, você vai conseguir colocar uma plataforma de elevação vertical de percurso aberto. É aquela plataforma que ela não é toda fechada, ela não é toda vedada, ela é muito comum você a ver em várias situações e ela vai ser utilizada quando você tem desníveis de até 2 metros. Então, se você tem lá um desnível com até 2 metros de altura, você não conseguiu projetar uma rampa, você vai implementar um equipamento eletromecânico de circulação. Você pode colocar esse, que é um equipamento aberto, de percurso aberto. O que é percurso aberto? Quer dizer que você não tem que fazer uma caixa enclausurada para que esse equipamento corra ali dentro, entendeu? Então, esses equipamentos de percurso aberto, eles podem ser utilizados desde que você tenha um desnível de até 2 metros de altura. Então, você não vai utilizar esse tipo de equipamento para você vencer
um desnível entre pavimentos. Vai ser um equipamento para você vencer desníveis simples, ok? Tem essa possibilidade. Vai ser um equipamento que ele vai ter um custo menor também e ele vai ser uma solução que será empregada dependendo do que você tem ali na sua edificação que você está analisando, ou projetando, ou trabalhando a acessibilidade daquele espaço ou daquela edificação. Eu queria fazer uma ressalva antes, porque como eu disse, existem 3 tipos de possibilidades para você vencer desníveis para essa circulação vertical, que é a escada, rampa e equipamento eletromecânico. Quando você tem uma escada e precisa implementar uma segunda solução, você vai ter as opções da rampa e do equipamento eletromecânico de circulação. No entanto, a própria norma, ela fala que você deve utilizar preferencialmente a rampa, entendeu? Então você vai analisar aquele espaço, aquele projeto. Se você puder implementar uma rampa, a própria norma fala que é recomendável que você dê preferência à rampa. E assim, pensando de uma maneira mais prática, eu entendo porque que a norma ela faz essa sugestão, essa recomendação de você dar preferência à rampa do que ao equipamento eletromecânico. Quando você implementa uma rampa, aquela é uma solução definitiva. Aconteça o que acontecer, a rampa estará lá disponível para que as pessoas possam utilizar com autonomia, com segurança, para vencer aquele desnível existente. É claro que se você vai projetar uma rampa, você precisa atender todos os requisitos que estão no referencial técnico. Então tem toda uma questão, a especificação que ela deve ter quanto à geometria, inclinação, largura, elementos de segurança, sinalização. Então a preferência deve ser para a rampa. Nas situações em que você não consiga implementar a rampa, você parte para a opção do equipamento eletromecânico. E como eu disse, a rampa ela é uma solução definitiva, que estará disponível independente da situação. Aconteça o que acontecer, a rampa vai estar lá, a pessoa pode utilizar sem problema nenhum. Agora, se não é possível colocar rampa, você vai colocar um equipamento, ele tem algumas desvantagens que eu acho que são essas desvantagens que fizeram com que a norma fizesse a indicação de dar preferência para a rampa. Porque quando você coloca o equipamento, você vai precisar de ter um contrato de manutenção com uma empresa. Então, acaba sendo um custo permanente que aquele espaço vai ter. E muito mais importante do que a questão de custo é a questão da disponibilidade, porque em algum momento, certamente, este equipamento não estará disponível. Vai estar com algum problema, vai chegar alguém para precisar utilizar, não vai conseguir, será um transtorno. Quando esse equipamento está indisponível, você precisa de ter opções, pessoal treinado para dar solução caso alguém precisa fazer aquele trajeto ali, entendeu? Então não é simplesmente, o equipamento está estragado, lute com o equipamento, eu infelizmente não posso fazer nada, não, você precisa, a própria norma fala que deve haver pessoal treinado para dar uma solução para situações como essa, você tem que chamar a manutenção, entendeu? Então não é uma solução que está definitiva, ela vai sempre estar ali precisando de você utilizar algum recurso, não vai estar disponível, então ela vai gerar transtornos maiores que a construção de uma rampa não geraria. A rampa também tem algumas desvantagens, mas se você vai considerar a acessibilidade do espaço em si, a rampa ela é uma solução mais definitiva, ok? Então, não tem como colocar rampa, vamos partir para os equipamentos eletromecânicos de circulação. A primeira solução, que seria a mais viável quando você tem desníveis pequenos, não é um desnível entre pavimentos, seria aquela plataforma de elevação de percurso aberto. Essa plataforma de elevação de percurso aberto, quer ver? Ela tem vários requisitos de acessibilidade que devem ser atendidos e primeiro eu vou apresentar quais que são as opções de equipamentos eletromecânicos e depois eu vou falar das características deles aqui, tá bom? Então, já falei dessa primeira opção, que é a plataforma de elevação vertical de percurso aberto. Então, existem algumas indicações que devem ser atendidas para esse equipamento, que eu vou falar daqui a pouco. Uma segunda opção, quando você tem desníveis superiores a 2 metros, porém, somente até 4 metros, você tem a opção de colocar a plataforma de elevação vertical cabinada,
com o percurso fechado. Ela é muito comum quando você precisa de uma plataforma para vencer apenas um pavimento. Ela é indicada, inclusive, somente nessas situações. Então, se você tem desníveis de até 4 metros que vão atingir um pé direito completo, um pé direito mais alto, também 4 metros, né? Até 4 metros, você pode utilizar a plataforma de elevação vertical de percurso fechado, é a plataforma cabinada, é aquela que se parece com um elevador, mas não é um elevador. Por quê? É um equipamento mais simples, ela é toda fechadinha, ela tem a porta para a pessoa conseguir acessar a parte interna da cabine, porém ela tem algumas características na utilidade, na funcionalidade que vão diferenciá-la de um elevador. É muito nítido para os usuários, principalmente, que existem muitas diferenças de uma plataforma de elevação vertical, mesmo a cabinada, para um elevador. A forma de utilizar é bastante diferente. Por exemplo, quando você tem uma plataforma de elevação vertical, você precisa de manter o comando sempre pressionado para você conseguir fazer aquele percurso. Então, você foi lá, apertou o botão, está subindo ou está descendo. Parou de apertar, a plataforma para. Então, a funcionalidade é um equipamento realmente mais simples, mas que vai funcionar, vai conseguir possibilitar que as pessoas consigam fazer o seu deslocamento vertical nas edificações e nos espaços. E vai ser uma solução mais barata do que um elevador propriamente dito. Então, você tem essa outra possibilidade, que são plataformas de elevação vertical, cabinadas, de percurso fechado, para você vencer desníveis de até 4 metros. E essa possibilidade de você vencer desníveis de até 4 metros, pode ser que você tenha níveis intermediários e que também poderão ser atendidos por plataformas. Então, existem situações que você vai conseguir contemplar níveis diferentes em um espaço, em uma edificação, sem necessariamente ser pavimentos diferentes. Então, existem muitos terrenos irregulares, construções que vão ter muitos desníveis, e você precisa trabalhar a acessibilidade desses espaços e dessas edificações. Então, cada análise que você vai fazer, ela será única, e você vai conseguir encontrar a solução mais adequada, mais indicada para aquela situação específica que você precise trazer uma solução para a promoção da acessibilidade, ok? Então, se você tem desníveis superiores a 4 metros, aí sim, você vai precisar implementar um elevador. Aí vai ser um equipamento, vai ser um elevador propriamente dito, aí todo mundo já está familiarizado com o que é um elevador. Existem itens de acessibilidade também que devem ser atendidos para elevadores. Não basta o fato de você ter um elevador, é necessário que você tenha elementos de acessibilidade para tornar elevadores acessíveis. Parece redundante, mas não é. Por quê? Só para trazer um ponto aqui para vocês de esclarecimento. Quando você fala de um elevador, você vai estar possibilitando que pessoas consigam fazer a circulação vertical ao longo de vários pavimentos em uma edificação. Então, isso por si só já vai ser um item de acessibilidade muito importante para pessoas que têm deficiência física, por não conseguirem utilizar uma escada, entendeu? Então, você vai ter a possibilidade de dar esse equipamento para pessoas com deficiência utilizarem. Porém, não são somente as pessoas com deficiência física que vão utilizar aquele equipamento. Você vai ter aquele equipamento que poderá ser utilizado por todas as pessoas. E todas as pessoas incluem pessoas com algum outro tipo de deficiência que não a deficiência física. Então, por exemplo, se uma pessoa com deficiência visual vai utilizar o elevador, ela precisa de ter alguns itens ali de acessibilidade para possibilitar que ela utilize aquele equipamento com autonomia e com segurança. Então, você vai pensar em quê? Você vai pensar em sinalização em braille. Então, você tem sinalização em braille e em relevo nos batentes. Você tem a mesma sinalização em relevo em braille próxima à botoeira, que para indicar qual que é o pavimento que a pessoa está ali. Você vai ter os comandos com texto em relevo, com caractere em relevo, mais o braille. Você vai ter a sinalização visual para indicar Você vai ter a sinalização auditiva, né? Vai ter a sinalização ali audível, sonora, sinalização sonora, para passar a informação de qual é o pavimento que a pessoa está. Então, todos esses elementos que às vezes passam tão desapercebidos quando a gente vai utilizar um equipamento desses, eles são itens obrigatórios
para acessibilidade que vão possibilitar que as pessoas em diversas situações, com vários tipos de capacidades ou com diferentes tipos de deficiências, consigam utilizar aquele equipamento com autonomia e com segurança. Além desses que eu falei para vocês, que são a plataforma de elevação vertical de percurso aberto, plataforma de elevação vertical cabinada ou de percurso fechado e os elevadores, existe ainda uma terceira opção que pode ser utilizada quando você não consegue fazer a implementação de nenhum desses elementos que eu citei anteriormente, mais especificamente a plataforma, que são as plataformas de elevação inclinadas. Essas plataformas de elevação inclinadas, normalmente elas vão ser empregadas quando você tem uma escada, você não tem espaço para implementar uma plataforma de elevação vertical. Você não tem espaço para a implementação de uma plataforma de elevação vertical e você vai colocar aquele equipamento ali que ele vai acompanhar a inclinação da escada, acompanhando todo o percurso que a escada fará. Então, ela tem um trilho que é colocado, tem escada, a escada tem aquela inclinação. Então, existe um trilho que a plataforma ela vai abaixar para a pessoa conseguir subir e ela vai ali ao longo da inclinação da própria escada, possibilitando que as pessoas consigam vencer aquele desnível. Só que esse equipamento, a própria norma faz uma ressalva, que é a seguinte, ó: a plataforma de elevação inclinada pode ser utilizada em reformas de edificações de uso público ou coletivo, quando demonstrada a impraticabilidade de outra forma de acesso, através de laudo técnico por profissional habilitado. Então, é um equipamento, ele é mais caro que uma plataforma de elevação vertical, tá, gente? Para trazer informação de custo aqui para vocês. E ele vai ser uma opção quando você não consegue implementar nenhuma das outras opções anteriores. Então, existe essa possibilidade. Então, você vai utilizar esse recurso da plataforma inclinada em último caso. E um dos motivos que eu acho que essa ressalva que é feita na norma é porque essa plataforma de elevação inclinada, a própria norma fala que a utilização dele não é autônoma, é uma utilização assistida. Então, não é que a pessoa vai conseguir, o equipamento estará lá disponível, a pessoa vai conseguir chegar e utilizar com autonomia, com segurança, que são os princípios fundamentais da acessibilidade. Ela vai precisar de ser assistida. Então, normalmente, esses espaços que colocam uma plataforma de elevação inclinada, elas vão precisar de ter pessoal treinado para que todas as vezes que esse equipamento precise ser utilizado, exista uma pessoa que vá lá e auxilie na utilização daquele equipamento ali. Então, como não existe um equipamento que tem menos autonomia para os usuários, a norma faz essa ressalva aqui da utilização, da implementação desse equipamento, que deve ser em último caso. Se você não conseguiu implementar a plataforma de elevação vertical de nenhuma forma. E existem situações assim, tá, gente? Às vezes você não tem espaço ali na sua edificação para acomodar uma plataforma de elevação vertical. Então, isso pode acontecer. E o que é importante para nós, arquitetos, engenheiros, que estejamos projetando espaços ou edificações, que estejamos trabalhando a acessibilidade de espaços existentes? O mais importante é a gente conhecer quais são as possibilidades e saber qual vai ser a melhor solução que a gente vai apresentar em cada situação. É claro que numa situação de projeto, como eu sempre digo, quando você está projetando, você está com o melhor dos mundos para acessibilidade, porque o papel, a concepção vai te dar vai te dar possibilidades maiores de você apresentar soluções que sejam melhores para os usuários e que sejam mais viáveis também para quem esteja construindo ali, já considerando os requisitos de acessibilidade. Quando você parte para a parte de adequação de espaços e edificações existentes,
a complexidade de você trabalhar a questão da acessibilidade, ela aumenta, mas assim, sobremaneira, aumenta muito mesmo. Então, por isso que é importante você conhecer o referencial técnico, conhecer as possibilidades, conhecer as características de cada um desses equipamentos, de cada uma dessas possibilidades, para você conseguir fazer a indicação correta, para trazer de fato a solução para os usuários dos espaços e das edificações, e trazer também a solução para os responsáveis pelos espaços que vão precisar implementar aqueles itens de acessibilidade para tornar os seus espaços e edificações acessíveis, tá bom? Então, dentro de todas essas possibilidades apresentadas, existem muitas características, como eu disse, cada um desses elementos vão ter características específicas de acessibilidade que devem ser seguidas, que estão no referencial técnico. Como eu disse, vou repetir aqui mais uma vez, o referencial técnico que você vai utilizar para fazer a indicação desses equipamentos eletromecânicos de circulação para o deslocamento vertical serão a NBR 9050 de 2020, que vai ter lá várias especificações para esses equipamentos eletromecânicos e vai trazer também muitas questões a respeito da sinalização desses equipamentos também, que são importantes. Você vai ter a NBR 16537, que vai falar sobre a sinalização tátil no piso, para esses equipamentos, para esses elementos de acessibilidade. E você vai ter aqui, ó, a BNT NBR 93861 de 2013, que vai plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida, requisitos para segurança, dimensões e operação funcional. Parte 1, plataformas de elevação vertical. E eu vou ter essa norma aqui, a BNT NBR ISO 93862, que ela vai tratar sobre plataformas de elevação inclinadas, que são aquelas que vão acompanhar a inclinação da escada. Tá? Então, gente, deixa eu ver aqui, eu vou trazer para vocês aqui agora algumas características desses equipamentos. Já sei, uma que eu vou trazer aqui que é importante e que é comum a todos esses equipamentos eletromecânicos de circulação e que eu mencionei, inclusive, aqui no começo dessa live, que é a questão da indisponibilidade. Quando algum desses equipamentos, qualquer equipamento eletromecânico de circulação esteja indisponível, eu tenho aqui um item na NBR 9050 que vai tratar o que deverá ser feito para que esse problema seja pelo menos amenizado. Então vamos lá, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, na inoperância, vou pegar qual que é o item certinho, lá, o item 6.10.1.2, lá da NBR 9050. Vamos lá, 6.10.1.2. Passou. 6.11, 6.10. Vou falar mais uma coisa que eu já vi aqui, ó, que é interessante. 6.10.1.2 da NBR 9050 de 2020 vai falar o seguinte, ó. Na inoperância temporária de equipamento eletromecânico de circulação, deve haver sinalização para informar a outra forma de circulação. Então, se o seu equipamento está com problema, o seu equipamento de um espaço ou de uma edificação está com algum problema, você deve informar, colocar uma sinalização ali informando a outra forma de circulação. Só que vamos pensar aqui, gente. Se um espaço ou uma edificação ela tem uma escada ou uma rampa e tem um equipamento eletromecânico de circulação, o equipamento eletromecânico só está lá porque ele vai precisar ser utilizado por pessoa com algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida para utilização. Então, normalmente, não é sempre não, tá, gente? Normalmente, quando você tem um equipamento, esse vai ser o equipamento que vai ser utilizado por pessoas com essa situação de dificuldade de mobilidade. Tá? Então, qual será a outra forma de circulação se o equipamento está danificado? Olha só o que esse mesmo item traz aqui na sequência. Para garantir a segurança, deve-se dispor de procedimentos e pessoal treinado para assistência alternativa. Então, se você tem um equipamento eletromecânico aí no seu espaço, na sua edificação, ou está projetando, dando uma solução, considerando equipamentos, você deve alertar os responsáveis pelo espaço
que caso esse equipamento entre em manutenção, apresente algum defeito que o impossibilite que ele seja utilizado pelas pessoas, ele vai precisar treinar as pessoas para dar uma assistência alternativa. É claro que isso não vai ser uma regra, não é assim, vai ficar estragado ali um tempo enorme e sempre que alguém precisar fazer o deslocamento vertical, eu vou dispor do pessoal para poder auxiliar. Porque, como eu disse, o princípio da acessibilidade, as premissas assim principais da acessibilidade, a questão da autonomia e da segurança, é que todas as pessoas consigam utilizar espaços e edificações com autonomia, ou seja, sozinhas, e com segurança. Então, se eventualmente um equipamento como esse apresente algum defeito e uma pessoa precise utilizar, não é que você colocou a plaquinha lá, passou a faixa zebrada e boa, e lute com o equipamento quebrado. Não, você precisa dispor de pessoal treinado para pelo menos oferecer uma opção para que as pessoas consigam utilizar, que seja as auxiliando. Não é o ideal, as pessoas não, assim, o ideal seria que elas conseguissem fazer o seu deslocamento vertical com autonomia e com segurança, mas em uma situação excepcional, você deve informar que existe esse recurso caso as pessoas queiram utilizar para poder fazer o seu deslocamento vertical, tá bom? Então, existe essa ressalva que a própria norma faz. Então, você deve ter pessoal treinado, vou ler de novo aqui do jeitinho que está falando aqui na norma, ó. Para garantir a segurança, deve-se dispor de procedimento e pessoal treinado para assistência alternativa. Então, você vai estar, né? Autonomia e segurança são as premissas principais. A autonomia já foi, né? O equipamento não está funcionando. Mas você precisa garantir a segurança. Porque em alguns casos, gente, as pessoas vão precisar acessar os espaços. Estão ali por algum motivo, né? Então, para conseguir fazer esse deslocamento com segurança, você precisa dar uma assistência alternativa, tá? E por último aqui, para finalizar esse assunto aqui de hoje, eu vou trazer aqui uma tabela, que é uma tabela que vai trazer assim, ela é muito sucinta e excelente para você conseguir consultar, porque é uma tabela que vai trazer um resumo da sinalização dos equipamentos eletromecânicos de circulação, que está lá na NBR 9050, é a tabela 6, é essa tabela aqui, ó, tá vendo? É uma tabela que ocupa uma página inteira, é uma tabela bastante sucinta e ela vai trazer um resumo da sinalização de todos os equipamentos eletromecânicos de circulação que são apresentados aqui na NBR 9050. Nós falamos aqui de 3 deles, falamos de elevadores, plataformas de elevação vertical e plataformas de elevação inclinada. Porém, a norma ainda traz como equipamento eletromecânico a esteira rolante horizontal ou inclinada, escada rolante com degrau para cadeiras de rodas, que eu nunca vi. Deve existir em algum lugar, porque está na norma, porque existe, mas eu, pessoalmente, nunca vi um equipamento como esse. Um dia que eu ver, vou tirar foto, vou registrar e vou trazer para vocês aqui, mas eu, pessoalmente, nunca vi um equipamento desse, não. Tá? Mas aqui, se você tiver alguma dúvida quanto à sinalização, você pode recorrer a essa tabela. Ela é muito sucinta e ela é muito didática e você vai conseguir saber quais são os itens de sinalização que são obrigatórios para equipamentos eletromecânicos de circulação, tá bom? Então, gente, deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó, por hoje nós falamos sobre equipamentos eletromecânicos de circulação, plataformas de elevação vertical, plataformas de elevação inclinada, percurso aberto, percurso fechado, elevadores. Então, a solução que você vai conseguir dar aí no seu projeto, no seu espaço ou na sua edificação, para a circulação vertical dos usuários. Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Sheila Rangel, Flávia Gonçalves, S Arte Efeitos. Cadê? Tem mais. Noel Éder, tá sempre por aí, né, Noel? Pereira Felipe, Franciele e Babis também. Gente, é isso. Hoje falamos sobre equipamentos eletromecânicos de circulação, plataformas de elevação vertical, inclinada, elevadores. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham todos um excelente dia. Eu vejo vocês de novo na próxima quarta-feira. E é isso. Um beijo para vocês.